A guerra comercial do Trump voltou-se também contra o Brasil, desde ontem. O presidente dos Estados Unidos antecipou que hoje ele vai decretar medidas restritivas, tarifas de 25% às importações norte-americanas de aço e de alumínio. O Brasil é um dos países mais atingidos, porque o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, logo depois do Canadá, como mostra essa tabela que o Glauco está exibindo. São 6 bilhões de dólares que repercutem em empresas brasileiras, em empregos brasileiros. Além disso, o Donald Trump já avisou que essas primeiras medidas são, na linguagem dele, apenas o primeiro salvo, o primeiro tiro, porque ele quer make America great again, fazer os Estados Unidos grandes de novo, custe o que custar. Nos cabe perguntar quais as repercussões no Brasil? É possível reagir? Até que ponto nós estamos expostos? Que fará o governo? Como agirão os setores mais colonizados, que têm muita atuação na mídia? O pessoal do complexo de vira-lata, né? E o que nós, que queremos um novo projeto nacional, podemos propor e podemos pressionar? Para analisar esse assunto, eu acho que é primeiro a gente discutir a questão das tarifas em si. As tarifas não são necessariamente um problema. Tem uma longa literatura e prática econômica de adoção de tarifas, principalmente por países que precisam se desenvolver sua indústria, desenvolver seu setor de serviços avançados e que não podem, num primeiro momento, enfrentar a concorrência de países que estão muito à frente e que têm condições de oferecer produtos melhores e mais baratos, às vezes. Então, todos os países que se industrializaram, a industrialização alemã, a industrialização japonesa, a industrialização do Brasil no pós-Segunda Guerra, todos esses países usaram as tarifas como instrumento. Inclusive, a ordem econômica foi criada após o final da Segunda Guerra, a ordem de Bretton Woods, ela incluiu o FMI, o Banco Mundial, mas o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, o GATT, pela sigla em inglês, que está aqui, a logo dele, inclusive. Ou seja, as tarifas foram admitidas e são admitidas como um recurso legítimo dos países. O problema é o emprego das tarifas, como está sendo feito pelo Donald Trump, pelo país mais rico do mundo, de maneira imperial, sem negociação com ninguém, apenas para expressar a potência que esse país julga que tem. E isso é mais grave ainda porque nós estamos num ambiente em que nos últimos 30 ou 40 anos prevaleceram o neoliberalismo e a ideia da globalização. Então, essas barreiras, inclusive tarifárias, foram sendo diluídas nos últimos 30 anos. Essas tarifas são muito baixas em todo o mundo. Isso provocou uma articulação internacional das cadeias de produção. Produtos utilizam componentes e serviços de diversas partes do mundo. Você simplesmente elevar as tarifas sem negociar, sem dar prazo de adaptação, provoca inúmeros problemas, inclusive porque os países vítimas tendem a retaliar, o que pode provocar um caos no comércio internacional e ruptura em muitas cadeias produtivas, coisa com a qual o Trump não parece minimamente se importar. Mas vamos ver um pouquinho, no caso brasileiro, é o que mais nos interessa, de que forma essas tarifas nos atingem e como nós podemos reagir, porque a reação nesse caso, tanto pode haver reações disruptivas também, como reações legítimas, que revêem a situação dos países, que corrigem problemas internos, e é o que acontece aqui no Brasil, como nós vamos ver. Em primeiro lugar, nós podemos ver que o Brasil, embora
os Estados Unidos sejam um parceiro comercial importante, eles deixaram de ser há muito tempo o principal parceiro comercial brasileiro. E nem muito menos são o principal parceiro de comprador das exportações brasileiras. Nesse sentido, o Brasil está numa situação muito mais favorável do que o México, por exemplo, que exporta 80%. 80% de suas exportações são para os Estados Unidos. Então, nossa situação é bem mais favorável. As exportações para os Estados Unidos, a tabela mostra aí, são 40,3 bilhões de dólares, mas as exportações gerais do Brasil são de 377, ou seja, os Estados Unidos participam com 10,6% só das exportações. E aqui nós vamos ver que a vulnerabilidade é ainda menor, ou seja, a margem de manobra para o governo brasileiro agir é maior, porque essa balança comercial, da maneira como ela está, ela é favorável aos Estados Unidos, ou seja, quem tem mais a perder na hipótese de um conflito comercial entre os dois países são os Estados Unidos. Esse gráfico mostra que no final de 2024, o comércio estava praticamente equilibrado. Mas se a gente observa essa última parte da direita aqui do gráfico, que começa em 2008 e vai até 2024, em quase todo o período, são os Estados Unidos que exportam mais para o Brasil. É até um caso raro, porque o Brasil tem relação comercial superavitária, fortemente superavitária, com todos, com a grande maioria, com o mundo como um todo e com a grande maioria dos países do mundo. Os Estados Unidos são a exceção de um país que exporta mais para o Brasil do que importa do Brasil. Então, isso mostra que é possível, que nós estamos em situação de agir em relação aos Estados Unidos e de agir, inclusive, no plano internacional, articulando o Brasil com outros países que queiram superar essas ameaças do Trump. Vamos ver 3 iniciativas que o Brasil pode adotar. Uma primeira iniciativa é simplesmente responder na mesma moeda. Os Estados Unidos estão impondo as tarifas de 25% num produto importante para a pauta de exportações do Brasil. O Brasil pode observar com atenção, essas retaliações têm que ser feitas de maneira refinada, não grosseira. Observar com atenção a pauta de exportações dos Estados Unidos para o Brasil. Lá estão incluídos aviões, por exemplo, lá estão incluídos petróleo. Não sei, isso depende de um exame acurado, de um exame rigoroso para identificar como produzir danos aos Estados Unidos, já que se trata de uma retaliação, e como evitar que os Estados Unidos contra-retaliem, atingindo buracos do Brasil. Mas essa é uma primeira medida clara. Eu queria chamar a atenção para uma outra medida que inclui um debate que está sendo muito pouco feito no Brasil, porque o Brasil não precisa retaliar só impondo sobretaxas para os Estados Unidos. Pode retaliar atingindo interesses dos Estados Unidos de outra maneira. E uma maneira central, parece claro, é o interesse dos Estados Unidos nos minerais críticos do Brasil. É uma pauta de enorme relevância, é uma pauta que tem sido pouquíssimo discutida na mídia, estão ocorrendo movimentações importantes. Essa matéria do Assis Moreira, ótimo repórter do jornal Valor, foi feita em maio do ano passado, maio do ano passado. Ele retrata isso que muito poucas vezes sai na mídia brasileira e não faz parte do debate nacional. O interesse e a pressão dos Estados Unidos sobre os minerais críticos brasileiros. Eu queria chamar a atenção, eu vou ler, inclusive, alguns trechos da matéria do Assis, porque eles dizem por si mesmo. Ele diz assim: minerais críticos como terras raras, lítio, cobalto, nióbio, são essenciais para muitas tecnologias modernas, veja do que nós estamos falando, e para a segurança nacional e econômica. Diferentes países fazem uma corrida para garantir suprimento que assegure suas ambições econômicas e ambientais. Continua o Assis Moreira.
A China domina atualmente o processamento global de minerais essenciais. De seu lado, os Estados Unidos negociam acordos com mais países para expandir o seu acesso a esses minerais importantes. Aqui vai entrar o Brasil. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, com 92% do total. O produto serve para aplicações de alta tecnologia, condensadores, supercomputadores, etc. O Brasil também produz 13% da bauxita do mundo para a produção de alumínio, 8% do grafite natural. Ou seja, o Brasil é um grande produtor desses chamados minerais críticos. E, continua o Assis Moreira, os Estados Unidos têm insistido em obter do Brasil um compromisso de o país não restringir as suas exportações de minerais críticos. Ou seja, nós estamos diante de um fato de possível expoliação da riqueza mineral do Brasil, com pressões dos Estados Unidos fortes para que se estabeleça um fluxo constante desses minerais para os Estados Unidos. Depois, num outro dia, a gente mostra, inclusive, outros slides. Mas o importante é saber que, do momento em que foi escrita essa matéria para cá, as coisas mudaram e mudaram para pior, porque faltou uma política clara até agora do governo brasileiro de proteção dessa riqueza mineral. Diante dessa falta, empresas norte-americanas, empresas chinesas e empresas dos Emirados Árabes, do conjunto dos países do Golfo Pérsico, chamado numa matéria do Brasil Mineral de ditaduras árabes, estão investindo pesado, olha aqui, 23 bilhões, investido pesado no mapeamento dos minerais críticos do Brasil, enquanto não existe uma política nossa em relação a isso. Então, veja só, essa é uma outra posição. As ameaças dos Estados Unidos poderiam e deveriam nos levar a rever essa leniência com que estão sendo tratados os minerais críticos brasileiros e deveria nos levar a uma atitude que poderia ser a seguinte do presidente Lula: vamos rever toda a nossa política de minerais críticos. Tudo está em suspenso. Como retaliação às posições norte-americanas, nós temos o direito de proteger as nossas riquezas minerais, inclusive rechaçando as pressões que os Estados Unidos têm feito para se apoderar dessas riquezas. Seria uma medida não só de enfrentamento necessário dos Estados Unidos para que eles não ampliem essa guerra comercial, mas também de proteção dos interesses nacionais. E eu termino aqui, talvez já fazendo a ponte com o nosso querido Elias Jabbour. Esse movimento amplo de guerra comercial iniciado pelo Donald Trump está fazendo com que surja na arena internacional especulações sobre o que o conjunto dos países pode fazer em contrapartida. Outras palavras, já publicou e vai continuar publicando textos de um economista de enorme importância, o Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia. O Yanis Varoufakis está chamando atenção para a possibilidade e para a necessidade de, em algum momento, um conjunto de países que ele vê liderado pela China, devido à potência financeira e às declarações constantes da China em favor de uma globalização favorável, reciprocamente, favorável para o conjunto dos países. Então, diz o Yanis Varoufakis, em algum momento é possível, isso pode ser inclusive estimulado, que a liderança chinesa perceba a possibilidade e calcule que é possível dar o salto para uma nova ordem econômica mundial, uma ordem que substitua a ordem de Bretton Woods, baseado em regras acordadas internacionalmente, baseada na potência da China e da sua moeda. É isso que está em pauta também. Você veja que as loucuras do Trump, as ameaças, a tentativa de impor a todo custo o unilateralismo
num certo sentido, visam assustar, visam criar a impressão de que ele tem um poder muito maior do que ele tem. Concretamente, o poder dele é real, a ameaça do trumpismo e do neofascismo que ele representa é real, mas esses fatos estão demonstrando que tanto é possível reagir no plano nacional, quanto essas ameaças talvez estimulem o seu oposto, ou seja, a construção negociada e mais igualitária de elementos para uma nova ordem econômica mundial, pessoal.